Se você é gateiro, assim como eu, se você acha que os gatos são a melhor coisa que Deus já poderia ter criado na face da terra, mas eu não acredito em Deus, não tem problema. Se você acha que gato é a melhor coisa que existe no mundo, então esse vídeo definitivamente é pra você. Os livros dessa semana são Vou Te Receitar um Gato e Vou Te Receitar Outro Gato, de Ishida Siyu. Esses livros fazem parte da literatura de cura, que eu já comentei aqui antes, e os asiáticos, nesse caso os japoneses, eles têm muita pira em gatos. Só que esses livros, eles botaram isso assim em outro nível, porque o amor por gatos nessas histórias é algo assim que transcende. Por isso que eu falei aqui no início do vídeo que ele é feito para quem é gateiro. Não sei se é uma pessoa que não tem gato ou até mesmo que não gosta de gato vai ter a mesma experiência lendo esses livros. Mas para quem gosta, com certeza é uma experiência única. Cada capítulo da história vai focar em um personagem. E esses personagens, eles têm em comum uma situação problemática que eles precisam resolver. E aí eles buscam ajuda na Clínica Kokoro, que é uma clínica que eles ouviram falar. É sempre assim, eu ouvi falar pro fulano, ciclano, beltrano e tal, que eles ouviram falar. E quando eles chegam nessa clínica, o doutor sempre diz assim, o remédio pro seu problema? Vou te receitar um gato. E fica todo mundo, o que esse outro tá falando? Como assim receitar um gato? Desde quando gato é remédio? Spoiler, gato sempre é um bom remédio. Daí cada história vai focar em um desses personagens e em como a adoção desse gato, a adoção temporária, né? Porque é um tratamento, tá? Um tratamento. Então, como a adoção temporária desse gato, que é receitado lá na Clínica Kokoro, faz toda a diferença na vida da pessoa. E isso, gente, é muito legal, porque assim, eu já tinha comentado com vocês que a literatura de cura, ela foca muito nessa questão dos problemas do dia a dia, problemas cotidianos, né? E a gente percebe que eles gostam muito de falar sobre problemas no âmbito familiar, sobre problemas no âmbito profissional, principalmente. Então, cada capítulo é sempre foco em alguém que tem alguma coisa a ser resolvida. Independente de quem seja, da idade que tenha, sempre tem alguma coisa a ser resolvida. E sim, a presença de um gato, ela pode fazer muita diferença. Como isso acontece? Só lendo para você saber. E também existe um mistério por trás da Clínica Kokoro. Porque a clínica não é todo mundo que encontra. Só algumas pessoas específicas. É como se a clínica ela só aparecesse para quem precisa encontrar a clínica, entendeu? Então não é tipo, vou chegar, vou seguir aqui as instruções, que por sinal são muito confusas, e vou encontrar a Clínica Kokoro. Não é assim, tá? Não é qualquer um que encontra. Mas quando você encontra, sempre você vai ter como receita médica um gato. Ou até mais de um, dependendo da situação. E isso sim vai fazer toda a diferença. E óbvio, tem aquele mistério sobre o que é essa clínica, por que essa clínica só surge para algumas pessoas, quem são esse médico e essa enfermeira, que são pessoas assim tão estranhas e ao mesmo tempo tão interessantes. E esse mistério, ele continua até o livro 2. Tanto que quando eu terminei o livro 1, que é o Vou Te Receitar um Gato, eu tive que ler imediatamente o livro 2 para poder dar continuidade, porque ele deixou aquele mistério. No Vou Te Receitar Outro Gato. Não sei se vai ter um 3, mas eu acho que vai, tá? Porque alguns mistérios foram resolvidos, mas alguns outros ainda ficam meio... Não sei, né? Fica aí a reflexão. Mas são livros, são histórias muito fofas, são histórias muito emocionantes, são engraçadas. É uma história que ela é engraçada, ao mesmo tempo ela é fofinha. É literatura de cura, né, gente? Só que quando você gosta de gato, o negócio vai além, porque se torna ainda mais tocante, é mais emocionante pra gente, porque a gente consegue se identificar com tudo que acontece com os personagens dentro da história e perceber como a presença desses seres tão comuns, tão óbvios, animais domésticos apenas, que pra alguns não são nada demais, mas pra quem gosta, que é o meu caso, e eu espero que seja o seu também, pode fazer toda a diferença na nossa vida. Então é como se a gente lesse histórias que poderiam inclusive ser a nossa história, que são histórias que falam sobre luto, sobre solidão, sobre tristeza, sobre insatisfação pessoal e profissional, e como todas essas pessoas conseguem curar, algumas de uma maneira mais rápida do que outros, mas como elas sempre conseguem amenizar esses problemas com a presença de um gato. Antes da gente ir para a parte com spoilers, quero lembrar aqui para vocês de entrarem no nosso canal, curtir, comentar, Bafulê Literário. Aqui você vai ver resenhas de muitos livros, tem de tudo, desde literatura de cura até Stephen King, tá?
E também lembrar que dia de terça o vídeo também sai no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. No Instagram e no TikTok sai sem spoilers e aqui no YouTube sai com spoilers. Se você não quer ver spoilers, pare agora, porque agora eu vou começar a dar spoilers dos 2 livros. E eu tenho alguns bem interessantes, tá? Vamos começar pelo primeiro. Não, vamos começar no geral, assim. Eu gostei mais do primeiro livro do que do segundo. Bem mais, tá? Não que o segundo livro seja ruim, não é. Mas eu acho que o primeiro foi mais intrigante, sabe? Ele teve histórias que me envolveram mais. E teve aquela questão do mistério. Porque como a gente fica sem entender o que é a Clínica Kokoro e quem são aquele médico e aquela enfermeira? Porque quando você lê o primeiro livro, você meio que entende que a enfermeira, que é a Chitose, ela não é humana. Ela é um gato. Ela aparentemente é a gata de uma das histórias lá. E você fica, a gata se transformou em ser humano? Como isso aconteceu? Não procure lógica, porque não vai ter lógica aqui, tá? Mas enfim, e a gente fica querendo saber um pouco mais da história, porque a gente entende que se aconteceu com a Chitose, isso também aconteceu com o médico, que é o Dr. Nick, que por sinal é o mesmo nome do meu gatinho, Nick Romero, né? E aí a gente fica muito curioso, por isso que eu quis ler o segundo livro. Só que o segundo livro, ele respondeu algumas coisas e deixou outras no ar. E eu não sei se vai ter um terceiro. E eu tô achando que eu entrei num esquema de pirâmide. Igual com o Antes que o Café Esfrie. Pra quem não conhece, Antes que o Café Esfrie também é literatura de cura japonesa. E são 4 livros, eu li os 3 primeiros até agora. E a história tem continuidade, mas não é aquela coisa que se eu parar aqui, eu preciso ler o restante para poder entender. Mas no caso aqui de Vou Te Receitar um Gato, deixou um mistério no ar que eu precisei ler Vou Te Receitar Outro Gato para poder entender. E quando eu li Vou Te Receitar Outro Gato, alguns mistérios foram sanados, mas outros continuaram, outros surgiram. Por exemplo, beleza, a gente entendeu que o Nick, na verdade, tinha um tutor, né, que é o Tomoya. E aí você fica, tá. E aí? Depois que a gente entende que o Nick é o gato do Tomoya, depois que a gente meio que entende que quando o Nick tá meio que desacordado, o Tomoya tá achando que ele tá morrendo, mas na verdade ele não tá morrendo, ele tá transformado em ser humano. E aí ele tá esperando que o Tomoya apareça lá, até que o Tomoya aparece no finalzinho do livro, né, que ele apareça na clínica. E aí você fica, tá certo, mas e agora? Porque pelo que dá a entender, o Nick tá meio que querendo desistir da vida. E o Tomoya não quer que o gato morra, né? E tem também a Chitose, que é a enfermeira, ela fica falando pro Nick, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Então fica essa coisa no ar, depois que o Tomoya vai pra clínica, o Nick muda de ideia? O Nick resolve que a época dele aqui na Terra acabou e não é pra estar mais aqui? Ele cita sobre a presença de uma outra pessoa que ele quer que chegue. Quem é essa outra pessoa? É o homem que resgatou? É o senhorzinho que ajudou no resgate? Que é o verdadeiro Kokoro, que é o veterinário? Porque o Tomoya foi quem resgatou, né? A Chitose e o Nick lá daquele gatil, né? Que eles falam que era um gatil clandestino, onde os bichinhos foram abandonados. Nossa, muito triste essa parte. Muito, muito triste. Porque quando ele fala sobre a situação em que o lugar ficou depois que a pessoa que vendia os gatos clandestinamente foi embora e deixou os gatos sozinhos, obviamente que os gatos morreram, né? E aí só sobrou a Chitose e o Nick, e o Tomoya foi quem resgatou, mas também teve esse veterinário que aparece de vez em quando. E aí eu fiquei me perguntando, será que a pessoa que ele tá esperando que apareça é esse veterinário? Eu pensava que era o Tomoya, mas não é só o Tomoya. Além disso, o que mais vai acontecer? O vizinho, tem um vizinho lá, um chato, tal do China. O China teve uma participação maior no final. Pra quê? Ele vai entrar nessa história? Há necessidade do China entrar nessa história? Será que o Nick voltou ao normal? Ou será que não? O livro 2, ele me deixou com mais dúvidas do que o livro 1. E eu não sei se vai ter um 3. Então, assim, esse é o meu ponto de reflexão. Gostei muito do primeiro. Não gostei tanto, assim, do segundo. Apesar de que o segundo me fez chorar copiosamente, porque tem a parte que explica, enfim, explica a história do Tomoya com o Nick. Nossa senhora, gente, aquilo ali abala o coração de qualquer um. Se você tem gato, pelo amor de Deus, é impossível você não se sentir, né, você não se sentir empático e triste, né, com essa história. Mas e aí?
conta disso, eu acabei gostando mais do primeiro. Porque o segundo, apesar de ter tido essa parte, eu também gostei da parte da Leona, que é a irmã do Tomoya. Já tinha aparecido no primeiro conto, aí depois ela tem um conto só pra ele, né? Um capítulo só pra ela. Mas eu não senti que os capítulos me pegaram tanto quanto os do primeiro livro. Porém, quando sair o terceiro, é óbvio que eu vou ler. É óbvio que eu vou ler, primeiro porque eu quero saber se vai resolver ponta solta, e segundo porque tem gato, meu amor. Não precisa de mais nada, você me convence facilmente a ler porque tem gato. Ponto. Outro comentário que eu queria fazer é sobre o segundo livro, né? Mais precisamente o capítulo do Tomoya com o Nick, né? Que tem um momento em que o Tomoya, ele confessa, né, pra si mesmo, que ele tem muita vergonha do que ele pensa, porque ele acha que o Nick, que é o gato dele, deveria morrer quando ele estivesse ao seu lado. Ele tem muito medo. Nossa, eu fiquei muito mal lendo essa parte. Eu chorei horrores. Porque ele sempre voltava do trabalho agoniado, porque ele tinha muito medo de voltar do trabalho e encontrar o gato dele morto. Porque ele queria que a passagem do Nick se desse quando ele estivesse ao lado dele. Só que aí ele, né, o Dr. Nick fala até pra ele, nossa, mas isso é uma visão egoísta, nós nascemos sozinhos e nós morremos sozinhos. Mas eu entendo a visão do Tomoya, porque é uma questão de, sei lá, de despedida, de você se despedir daquele ser que não é uma pessoa, mas é tão importante pra você como se fosse. E eu não julguei o Tomoya por pensar isso, porque eu também, eu acho que eu pensaria isso também. É egoísta? É meio estúpido, talvez, mas eu entendo esse lado do Tomoya. Essa parte foi assim, com certeza a parte mais pesada do livro, assim, mas a mais bonita também, né? Então, se você é aquela pessoa que gosta de literatura de cura e de gatos, esses dois livros, eles são perfeitos pra você. Se você não tem gato, mas você sempre gostou deles, talvez depois de ler esses livros você queira ter gatos em casa, porque sim, eles podem fazer toda a diferença. E eu digo uma diferença pra melhor, não é pra pior não, tá? Porque a experiência que eu tenho e a experiência que as pessoas que eu conheço têm é sempre uma experiência gratificante, e sempre a gente tem aquela sensação de, nossa, o que seria da minha vida sem essas coisas mais lindas e mais maravilhosas do mundo? Então, o nosso livro da semana, os nossos livros da semana são Vou Te Receitar um Gato e Vou Te Receitar Outro Gato. Enquanto isso, ó,